Bom, isto vai demorar mais ou menos uma hora, porque eu daqui a uma hora também tenho outra reunião. Mas vamos tentar. Deixa só o Henrique entrar. Bom, ainda está a conectar ao áudio. Só virem a buzina no fundo. Isto é o que dá a ter pessoas frustradas da vida na estrada. E isto é todo o dia assim a apitarem. Bom. Acho que o Henrique já ligou o áudio. Breno, está-nos a ouvir? Breno? Está conectado. Deve estar com... Bom, mas eu começo já, se calhar, a explicar para vocês. Bom, como é que vai funcionar? Eu tenho, obviamente, o que vocês puseram no formulário portanto, de inscrição. As vossas dúvidas, em algumas casos, são semelhantes, o que é bom. Às vezes foi mais difícil encontrar grupos que fossem semelhantes. Mas, por exemplo, várias pessoas, vocês aqui falam em questão principalmente dúvidas na parte de UI, e também há outras dúvidas de questão de informação e de como encontrar informação e como gerir também essa informação que vocês vão encontrando na internet, etc. Só aqui voltar ao Breno. Breno, estás-nos a ouvir? Estavas aí com alguns problemas a ligar. Senão temos que temos que andar. Pronto, eu se calhar, Camila, começava por ti. Posso ler o que tu escreveste no formulário? Um bocado se calhar Claro, há duas claro, fica à Camilas. vontade. Ai, qual Bem, das duas? pois é. Também fiquei na dúvida. Bem, então vamos começar pela Camila Pedrosa, podes ser tu. Pronto. Beleza. Estás há 4 meses, portanto, como disseste, a transitar, neste caso, para a área, e dizes que estás meio perdida a meio do teu case study, não é? Precisas terminar, mas a tua parte de user interface, portanto, de UI, ainda não sabes bem como, não é? Dar um rumo. Se quiseres mostrar, não sei como é que queres organizar para isso, mas acho que seria interessante também percebermos exatamente. Eu tô só abrindo aqui o Ok. Figma rapidinho. Pronto. Um instante. Emílio, as tuas dúvidas, por exemplo, também eram bastante relacionadas com a questão de UI, e depois também tinhas a dificuldade em encontrar conteúdos aprofundados sem serem cursos pagos de alto valor. Se calhar até posso já introduzir um bocadinho esse tema. Normalmente, coisas de alto valor vêm com preço associado, a maioria das vezes. Há exceções, não é? Felizmente. O que é que, por exemplo, eu fiz? Bem, dificuldade de encontrar conteúdos. Então, se calhar, eu pergunto uma coisa: que tipo se já fizeste algum tipo de curso ou algum tipo de educação já tiveste, se calhar na parte mais barata, ou até YouTube ou outras coisas, e como é que o que é que, pronto, quais é que são as tuas dificuldades agora em termos de conteúdo e o que é que não consegues aceder? Então, resumindo a minha história, de como eu entrei em contato com o UX, assim, faz uns 8 meses atrás, ainda em 2021. E não foi algo contínuo que eu estudei sem parar de lá até agora. Teve momentos que eu fiquei bem longe. Mas acho que desde o começo desse ano eu voltei a estudar, tipo, agora de maneira contínua e de uma maneira mais séria. O que acontece em relação aos cursos, minha namorada começou antes de mim a estudar, foi a partir dela, inclusive, que surgiu o interesse. E daí eu fazia o mesmo curso que ela fazia, sem emissão de certificado, né? Eu só assistia as mesmas aulas.
e eu tive muito mais contato com a parte de pesquisa do UX, né, do que propriamente o UI. E tudo que eu aprendi até agora foi muito mais... Eu consigo mexer facilmente no Figma, o básico eu sei fazer, já comecei alguns projetos, porém, aí de novo, recentemente a namorada começou a trabalhar de UX, e daí eu descobri que tem muita coisa de UI que a gente não sabia, tipo prototipação, auto layout, os componentes, e eu vi que é algo muito complexo. E eu procurei assim rápido na internet, por exemplo, esses cursos que eu já tive contato, eles não têm eles não oferecem assim de maneira profunda a parte de UI, é bem mais o UX. E no momento eu estou fazendo o curso do Google, do Coursera, Parceiro, assim. sabe? E eu estou gostando bastante. Eu ainda não cheguei na parte de UI, mas pelo que eu estou vendo, não sei se também vai ser muito profundo. Ok. Bom, acho que em relação a UI, tens razão. Acho que falta sempre essa parte, principalmente do Figma, como tem a questão do auto-layout, dos componentes, mesmo um bocado a transição para... Quando já começa a falar em design systems e coisas do género, em que é preciso mesmo, portanto, fazer toda a estruturação dos vários componentes, sejam pequenos componentes ou já componentes grandes, em termos de... Pois, por exemplo, qual é que é a tua tens alguma dificuldade com o inglês? Ou em termos de conteúdos tem que ser acedido em português? Não, Ok, tem que ser em inglês. pronto. Hum, como é que eu... Pronto, como é que eu fui aprendendo? Em relação ao Figma, eu sempre comecei em Adobe XD. Mesmo assim, ainda hoje acho que é bastante mais simples. Neste caso, o Figma oferece mais, oferece mais funcionalidades em termos de a questão deste tipo de componentes. O que é que eu sugiro? Por um lado, a parte teórica, toda a questão de ter digamos, ter olho para fazer a parte de UI. Acho que isso parte muito de, como eu fiz, é de ver, ver na internet. Eu posso partilhar o ecrã e mostrar-vos como é que eu fiz essas coisas. Eu posso, no YouTube, o canal da Adobe. Deixa eu ver, Adobe Creative Cloud, agora estão. Pronto. Quando eu comecei a treinar principalmente o UI, isto é grátis, obviamente, conseguem ver. Eles têm outras coisas de design, mas têm aqui isto que se chamam os Daily Challenges, que eles fazem de XD, mas vocês podem aplicar isto para o Figma. O conceito aqui é eles vão fazendo explicações ao longo do tempo, eles constroem com vocês, mas o objetivo não é vocês construírem o mesmo, não é tutorial. Eles dão-vos um fecheiro pequeno, base, e vocês constroem a vossa versão. O que eu gosto daqui, ou o que eu gostava na altura, é que eles iam detalhe a detalhe, portanto, isto é mesmo para pessoas júniores, em que eles iam ao detalhe de passavam pelas regras básicas e fundamentos de UI, portanto, coisas como contraste, hierarquia, simetria, portanto, o espaço branco, e são em menos de meia hora, e eles conseguiam facilmente condensar várias dicas, portanto, nestes vídeos. Outra coisa, UI só se pode mesmo aprender bem se uma pessoa praticar, portanto, não posso ser eu apenas olhar para aqui e dizer, que giro, é uma aplicação sobre, isto é tipo um Spotify, não, isto é não sei bem o que é isto, é e-commerce, é uma loja de coisas de música. E não posso olhar para aqui e dizer, ótimo, interessante. Não, tenho que ir fazer a minha versão, mas não é tentar imitar, é realmente fazer a minha e perceber realmente se cumpro com as mesmas, digamos, a mesma lógica com que eles fizeram. E foi assim que eu comecei, já para aí há 2 anos, que eu comecei com a parte de UI a fazer estes pequenos desafios. E até posso ir, por exemplo, se eu for pronto, o meu portfólio esteve sempre no Behance, visto que eu sou muito mais ligado à parte visual do que à parte de UX.
eu tenho aqui os documentos rascunhos, eu tenho 27 projetos em rascunhos, estão aqui muita coisa que nem está publicada, que foi coisas que eu fui fazendo. Estão aqui Daily Challenge e Daily Challenge. Eu posso-vos mostrar, este foi logo o primeiro que eu fiz. Eu acho que tenho que... acho que consigo ver assim. Depois aquilo era um dia por semana, exato, era uma secção de X dias. E se você, pronto, isto era uma app qualquer, isto era é uma espécie de Daily UI, mas lá está. Ao contrário do Daily UI, vocês não têm nenhuma ajuda, não têm nenhum quase template ou tutorial base para fazer as coisas. Eu aqui já tinha visto o vídeo e já sabia exatamente o que é que o formador fez, ou o que é que a pessoa lá da Adobe fez. E tinha uma pessoa conseguia pensar muito melhor nas coisas, tendo já uma base do que não ter nada. Vamos fazer uma aplicação, um aplicativo para adoção de animais. Mas onde é que está a inspiração? E eu quero tocar aqui num ponto bastante importante, que é a questão da inspiração. E se vocês sempre que fizerem algum tipo de projeto em UI ou interface, seja em termos de cores, de tipografia, nunca façam do nada. Vão sempre ir buscar exemplos. Mesmo que não seja análise de concorrentes, mesmo que não seja da vossa concorrência, vão a aplicações que vocês já conhecem. Se querem fazer imagina que gostam do estilo do Airbnb, vão roubar o estilo deles, vão se quiserem mesmo ir mais longe, deixem-me só ir aqui ao Airbnb. Vocês querem saber como é que o Airbnb fez estes botões ou estes cartões? Vão ao Inspect, vejam mesmo as propriedades, o tamanho dos cartões e conseguem perceber realmente como é que eles fazem o espaçamento, como é que eles constroem estes elementos. Existe também um plugin bastante interessante que é qual? Nem sei. É este. Ele aqui. Shots. Não tenho... exato. Ele aqui dá-me, por exemplo, para este Funchal, ele dá-me exatamente o tamanho da letra, linha, as cores. Portanto, é um plugin que vocês facilmente conseguem buscar os elementos e imitar no vosso projeto. Portanto, recapitulando, é buscar inspiração. Vocês no nosso Notion, do Clube de UI, se vocês forem ao LinkedIn e clicarem lá na coisinha, no botão, no Call to Action, onde aparecer, vão chegar a este Notion, e ele tem aqui recursos, ou introdução, tem recursos. Não tem. Só está disponível para os do concurso. Mas eu posso ajudar isso eu posso passar isso no canal da mentoria. Quem está a fazer o concurso, eu sei que há aqui algumas pessoas que estão a fazer o concurso, vocês têm acesso nos recursos, no UX UI, têm acesso aqui a princípios de UX e princípios de UI. E nestes princípios de UI e neste UI mais avançado, que tem padrões, tem os elementos detalhados, vocês têm aqui exemplos. Aqui fala aqui Design System, se vocês também quiserem saber algum tipo de introdução. Deixa eu abrir a tabela de conteúdos. Tem aqui vários fundamentos e várias coisas interessantes, mas depois tem aqui elementos. E tem elemento a elemento, os principais, digamos, se querem aprender mesmo a fazer, por exemplo, botões. Onde é que estão os botões? Call to Action. Só vem aqui, está um bocadinho lento porque tem muita informação, mas eu devia ter feito scroll, era mais fácil. Agora bugou. Já está aqui. Pronto, tens o Call to Action. E tem aqui exemplos, eu pus aqui alguns screenshots, em que vocês conseguem ver, não só conseguem ver o que está bem feito, mas também o que está mal feito. Ou podia ser feito melhor, não quer dizer que esteja muito mal. E falar os tipos de botões, isso é só um exemplo de elemento que vocês podem pegar e olhar. Bem, em qualquer design eu tenho que ter estes vários elementos, vou ter links, vou ter parágrafos, vou ter imagens, vou ter ilustrações, ou não, uma barra de navegação no topo, ou se foi um aplicativo tem uma barra de navegação na parte de baixo, e estes recursos têm aqui, é interessante porque vocês conseguem ter exemplos de como fazer. É um bocado
quase imitar, não há volta a dar. Aqui atrás, isso já está no Clube de UI, mas eu posso já aqui nos recursos, tem guia de ferramentas de UI Design, e nas ferramentas, além de vocês terem ferramentas, tem links, por exemplo, que é inspiração, estão aqui 5, 9 links, onde vocês podem ir buscar inspiração de designs que já existem, portanto, o Dribbble normalmente não existem, mas se eu for aqui ao Lookup Design, imaginem, eu quero exemplos de footers. Eu clico aqui e são empresas reais, sites reais, que têm estes exemplos. E vocês não precisam de inventar muito. Olha, se essas empresas fazem assim, posso também fazer eu semelhante no meu design. Obviamente estamos a falar em UI. Se por acaso for o processo inteiro de UX, houver pesquisa associada, não é? E o footer tiver que ser de determinada maneira, porque de acordo com os vossos testes de usabilidade ou com os wireframes, foi assim, pronto, é como é. Mas aqui também podem perceber um bocadinho melhor como é que normalmente se estrutura algo do género. Há coisas muito mais simples, outros muito mais complexos, depende do produto, não é? À partida, uma pessoa mais júnior vai só pensar em coisas mais não tão complexas, a quantidade de páginas que teriam que construir num website destes é absurda. Mas pronto, eu posso depois dar no final estes links, do link para os recursos, neste caso. Pronto, eu acho que em termos de UI, acho que é isto. Tem alguma dúvida em relação ao que eu vos mostrei sobre isto? Acho que não, acho que explicou bem, pelo menos para mim. E fico só. Depois você manda os links, né? Sim. Vídeo, né, na verdade, uma dúvida, né? Diz. Os vídeos são no Adobe XD. Dá para facilmente aplicar no Figma? Tipo assim, a tradução para o Figma é complicada do XD. Eu quando fiz no XD, portanto, não te consigo dar uma resposta 100%, digamos, pronto. O que eu posso dizer é que eles aqui têm um starter file, portanto, a vantagem é que nós nunca começávamos do zero. Eu venho aqui, faço o download e aparece-me um documento. E o documento tinha algumas instruções básicas. Tinha alguns componentes, às vezes não, mas pá, pegando no Figma, é ir ouvindo, uma pessoa até pode pausar o vídeo, ele começa a castelas, portanto, o processo é exatamente o mesmo. Simplesmente os itens, portanto, as funcionalidades estão provavelmente em sítios diferentes, ou não. Há aqui coisas que no Figma não existe, por exemplo, ele está a usar aqui a Repeat Grid, no Figma não existe a Repeat Grid, mas é uma questão de duplicar é fazer o cartão, não é? Usar até o Auto Layout, se conseguirem já, e depois repetir, fazer copy-paste, deixar um alinhamento não, um espaçamento bom, não estar tudo empilhado, umas coisas em cima das outras. E isto são coisas que se fazem uma hora. Se estás a aprender, uma hora deve-te chegar para isto durante um dia, e acho que é bastante. O Figma, acho que não. O canal do Figma, eles têm um canal. Eu não sei se eles fazem alguma coisa deste género. Nunca reparei. Obviamente que está tudo em inglês, não é? Não, eles não fazem este tipo de coisas. Eles têm webinars. Olha, por falar em sessões, eu iria sugerir eu acho que é esta sessão. Eu não tenho a certeza, mas acho que não sei se era este, mas havia um do Figma que era muito bom sobre Design Systems. Acho que era interessante. Há outras coisas sobre Design Systems, mas acho que um deles é daqui. Eu, se me lembrar, também posso colar mesmo o link. É uma empresa a explicar como é que eles organizam todos os componentes e como é que eles criaram todos os componentes. Obviamente que o Design Systems é algo mais complexo, mas é sempre interessante, pelo menos, ver como é que as coisas funcionam, principalmente numa grande empresa, mas Design Systems também pode ser aplicado, ou se vocês forem freelancers ou se vocês estiverem numa empresa pequenina. Se vocês tiverem um design system, se a empresa tiver um design system, é muito mais fácil para criar depois os produtos ou fazer atualizações dos produtos, não é? O problema é criar esse design system. O trabalho está na criação inicial, que é preciso uma organização bastante elevada. Pronto.
acho que sobre UI estamos assim mais ou menos conversados. Eu sei que podem surgir mais dúvidas, mas eu agora gostava de tocar noutras dúvidas. Se calhar, Emílio, para te acabar de responder a questão de conteúdos não pagos, pronto, eu dei a sugestão do canal da Adobe. A minha sugestão também poderia ser imagina, se tu procuras num website na internet, quando uma pessoa vai fazer compras, vai utilizar alguma coisa na internet, nós tendencialmente, pessoas designers, vão tendencialmente olhar e perceber, se calhar isto está um bocadinho feio, ou isto não está assim muito bem. Podes mesmo fazer um redesign, não é? Olha, eu acho que esta página, ou acho que esta landing page podia estar desenhada de maneira diferente. Vou então eu sugerir só porque sim. Obviamente tem que haver alguma razão por trás. Olha, eu fiz estas alterações porque, mas acho que é outra maneira grátis de treinar. Eu comecei assim também a fazer essas coisas, comecei mesmo a criar sites fictícios, mas esses projetos já não existem no meu portfólio, já estão guardados, mas no início é sempre interessante, é importante, não é? Uma pessoa tem que começar de algum lado. E muitas vezes os cursos, os bootcamps que os alunos pagam, que as pessoas pagam, às vezes os projetos que saem de lá ou não são reais, ou então, bem, pelo preço que pagaste, se calhar podias ter feito aquilo de outra maneira. Depois, isso também é um dos problemas de as pessoas apostarem em educação nesta área e depois a escola às vezes não é melhor, ou o formador não é melhor. Isso de facto é um problema e não há propriamente uma boa solução para isto. Breno, eu sei que tu tinhas algumas questões também em relação aos materiais e a questão dos cursos, portanto, era parecido ao Emílio. Não sei se já algumas dúvidas que tu tinhas estão a ser respondidas ou queres ainda fazer continuar a perguntar. Não, tá tudo bem claro. Na verdade, eu estou aqui muito mais como um ouvinte. Ok. Faz pouco tempo que eu comecei a estudar UX e UI. Eu sou formado em comunicação visual, sempre trabalhei com diagramação de revistas, trabalhei com social media também, algumas agências. Aí eu tô há algum tempo tentando começar a estudar, e foi uma meta para 2022, começar a estudar UX e UI. Aí é isso, eu não tenho tantas dúvidas ainda, porque tenho pouca base, mas está sendo interessante ouvir você falar, ter uma ideia, dá para ter uma ideia por onde ir. Exato. Obrigado. Bom, exato, a questão de como estás mesmo a começar, pois tu eras das pessoas com menos experiência. Eu as candidaturas ou as inscrições, toda a gente entrou, vocês não se propriamente candidataram, mas eu organizei-vos por período de experiência e só havia uma pessoa com menos de um mês, que era 3 semanas. Não sei quem é, acho que era uma rapariga. E a maioria era entre 6 meses a 1 ano. A maioria das pessoas estão nessa fase. O que é interessante, porque, por exemplo, eu comecei a estudar a sério. Pronto, viram aqueles desafios aqueles daily UIs da Adobe. Eu comecei que estava em julho, acho que as datas eram de julho. Eu comecei só nessa altura, julho de 2020. Eu já tinha tocado no UX e no UI antes, mas só comecei nessa altura porque era férias de faculdade. E eu em setembro, ou seja, nem 2 meses já estava a criar projetos do zero, portanto, projetos mais de UI, mas wireframes e coisas assim do zero. Portanto, eu já não precisava de ajuda para fazer. Eram fictícios, obviamente. Eu posso mostrar alguns depois, só para verem. E só em dezembro, ou em dezembro não, foi novembro, que eu comecei realmente a ter os primeiros projetos pagos. Portanto, isso dá-me 4 ou 5 meses. Portanto, é interessante ver pessoas que já estão há mais tempo ou que estiveram há mais tempo do que eu em transição. Lá está, há aí alguma coisa que está a falhar ou não, dependendo do mercado e portanto, do quanto tempo é que vocês dedicam. Porque eu, na altura, como estava na faculdade, eu estava num curso bastante difícil, mas mesmo assim conseguia tempo para tudo. Eu
dediquei centenas de horas, centenas em poucos meses para isto, seja em termos de YouTube, seja em termos de... Eu lembro de fazer projetos, começava de manhã e só acabava à noite. Eu só tirava os olhos do computador quando acabava aquilo. E outra coisa que eu queria acrescentar era a questão do... isto tudo foi grátis, ou seja, eu consegui... o primeiro curso pago que eu gastei, que eu paguei, foi em maio de 2020, foi no início, foi um curso no Udemy, de Adobe XD, foi muito mau. Foram 12 euros, aquele valor, o valor que eles têm sempre. Nunca mais gastei dinheiro nenhum até abril do ano passado. Que aí comprei, paguei um bootcamp aqui em Portugal, que é o segundo mais caro em Portugal, mas é uma valente porcaria. Bem, e por isso é que eu estou a dizer que às vezes pagar por educação, a culpa também é minha porque eu não fiz bem, digamos, investigação por trás como é que seria. A verdade é que em Portugal não há oferta, bem, por isso é que também a empresa da Starter existe, por uma razão muito de também dar algum tipo de especialização, ou maior especialização e uma educação muito mais prática aqui em Portugal, principalmente. Obviamente no Brasil há outras escolas boas, há escolas realmente muito melhores do que aqui em Portugal, não há comparação. E nós aqui pagamos muito mais para ter menos. Porque temos o poder de compra, mas as pessoas, como não há concorrência, portanto, há poucas escolas, não há muita concorrência, então as escolas fazem o preço que quiserem. E são cursos na ordem, cursos pequenos na ordem dos 300, 400 euros. Às vezes, tipo, 16 horas, 20 horas, 400 euros por 16 horas. Não. Bom, estou aqui a divagar um bocadinho. Só para dizer que queria concluir a questão de é possível começar sem ser pago, sem pagar as coisas. Para UX é um bocadinho mais difícil, atenção, porque para UX, ou seja, começar desde a pesquisa, desde toda a necessidade, procurar as necessidades dos usuários e depois as várias metodologias que uma pessoa tem para chegar ao protótipo, não é? O objetivo é chegar aos wireframes e construir o UI. Muitas vezes uma pessoa precisa de algum caso real. A minha sugestão, se não estamos a fazer em contexto de bootcamp, se uma pessoa está a fazer sozinho, a minha sugestão seria semelhante à do UI, por exemplo, pegar num website ou numa empresa que vocês conheçam. Eu aqui, por exemplo, em Portugal, posso partilhar o ecrã só para... Eu tenho uma lista no meu bloco de notas com empresas más, com sites maus em Portugal. Posso até dar um exemplo que se chama Rede Expressos. Rede Expresso é autocarros, pronto. Ônibus. E eles trabalham em Portugal e em Espanha. Eles têm um aplicativo também. E o que eu posso dizer é que eles fizeram um redesign para aí há um ano e ficou mal na mesma. Ou seja, eles gastaram dinheiro para nada. Continua mal. Há aqui muitos erros, principalmente na aplicação, que podiam ser melhores. E com um bocado de pesquisa, com um bocado de teste de usabilidade, encontram-se logo os erros. E acho que seria interessante vocês também começarem a analisar sites que vocês usem no dia-a-dia, plataformas, seja de e-commerce ou não, outras coisas que vocês comprem ou que usem, e façam por vocês próprios, comecem a perceber os problemas que existem. Podem fazer avaliações heurísticas ou, lá está, testes de usabilidade, fazer uma auditoria ao produto, também explorar um bocadinho a concorrência e depois realmente fazer vários métodos de pesquisa, se quiserem, dependendo do que é que vocês conseguirem, um questionário ou entrevistas. Não precisam de ser entrevistas com 20 pessoas, toda a gente usa autocarros, não é? Depende do tema também toda a gente um aplicativo para autocarros aqui em Portugal, portanto não seria muito difícil encontrar alguém que me conseguisse dar feedback e conseguisse explorar as dificuldades e as necessidades. E pegar nisso, não precisam de contactar a empresa, é dizer, olha, eu vou fazer este projeto à minha maneira e o case study vai resultar numa solução, não é? Eu vou apresentar esta solução. Nem precisam de ir bater à porta, olha, eu fiz esta solução, não, mas
para um recrutador ver algo que é uma empresa real, não é? Olha, eu descobri estes problemas. Podem explicar isso mesmo no case study, não é? Olha, este projeto é este, eu vi que eles tinham alguns problemas e fui realmente perceber quais é que eram os problemas, não é? Eu acho que são estes, mas podem haver outros, e até descobri outros, não é? Descobri outras coisas que as pessoas até me disseram que eu nem sabia que existiam. E fui criar uma solução, fui fazer um redesign para isto. Se calhar mudei também o tipo de escrita, mudei a maneira como a aplicação está organizada em termos de páginas. Portanto, há aí várias coisas que, tal como no UI há muitos detalhes, dentro do UX tens muitas sub-áreas. Portanto, a pesquisa, a escrita, os conteúdos, a arquitetura de informação, questões de acessibilidade e só isso são temas bastante complexos. E uma pessoa mais júnior vai passar ao de leve por todos eles, mas já é algum começo, não é? Eu tenho aqui por acaso achei bastante interessante, está aqui este case study, que foi uma rapariga, ela é brasileira, que eu apanhei isto no LinkedIn. Ela fez esta questão de estruturar por partes bastante bem. Portanto, eu não sei se isto é algo real. Eu acho que não é real, ou seja, eu acho que ela criou o aplicativo do zero. Mas o que ela tem aqui, espera, não é este, espera aí, é este. Ela fez no Medium, também é um bom sítio para fazerem casos de estudo de UX. Behance eu sugeria mais para UI, porque qual é o problema do Behance? É que vocês têm que criar a parte visual de fora, portanto têm que pôr aquilo em imagens, e isso requer bastante trabalho gráfico, e há pessoas que não têm paciência ou conhecimentos para isso, portanto, para descrever, o Medium é bastante simples e é grátis para vocês publicarem. Pronto, eu não sei que tipo de briefing é que é isto. Ok, isto é do UX Unicorn, portanto é uma escola lá do é o Leandro Rezende, não é? E ela tem aqui o cenário, portanto ela deve ter feito uma desk research, portanto qual é que é o objetivo? Algumas dicas, eu sei que havia alguém que tinha problemas em questão de portfólio, mas posso também dar. Não façam isto, eu não consigo ler. Isto é muita coisa. Eu olho para isto, é interessante, é um esquema interessante, mas eu não consigo perceber, e como o Medium não me permite fazer zoom mais do que isto, eu não consigo ler. Se quiserem pôr imagens complexas, eu já vos vou mostrar aqui outro erro que ela faz. Está aqui em baixo, acho eu. Quando ela apresenta o UI, por exemplo, isto é engraçado, mas eu gostava que houvesse um ecrã. Portanto, eu aqui não consigo ver nada. Mal ler portanto, os temas, não é? Porque ela organizou isto bem, não é? Por secções, mas acho que seria interessante ter mais detalhado cada projeto. Mas como isto é um caso de UX, bem, não, ainda falta alguma coisa aqui de UX que eu quero explicar. O que é que ela fez bem? Se eu for aqui, jornada do usuário, validação, research... está aqui. Ela tem aqui uma introdução à pesquisa, e depois tem aqui um outro artigo onde ela detalha a pesquisa. Portanto, ela fez isto por partes e detalhou aqui toda a questão da pesquisa. Pesquisa quantitativa. Eu gosto do que ela faz aqui, porque ela, ao contrário de muitos casos, muitos case studies que se vê por aí, em que só põe as imagens, imagem, título, imagem. Não, ela aqui define bem o que é preciso analisar, até põe o link para o formulário, portanto o recrutador pode ver que tipo de perguntas é que foram feitas no formulário de pesquisa, as aprendizagens que ela teve, aqui são as várias coisas do formulário. Está aqui, pesquisas qualitativas, portanto ela fez entrevistas, 6 pessoas, é bom mencionar quantas pessoas é que fizeram, qual é a amostra. E ela aqui menciona, mais uma vez, as perguntas. Que perguntas é que eu fiz? E depois aprendizados, ou seja, há maneiras de ainda estruturar isto ainda com mais informação, mas isto já é um bom começo, não é? De pôr as perguntas e de pôr o que é que ela retirou dali, ou seja, estas 6 pessoas, que tipo de insights, que tipo de informação é que eles me deram, que eu vou, espero eu bem, aplicar
nos wireframes e aplicar no UI. Ainda fez teste AB, portanto, está aqui os vários métodos. Ela deve ter feito isto, exato, isto é um teste de usabilidade e ela fez vários, aplicando teste AB com a ajuda de tecnologia de eye tracking. Pronto. Estas imagens não têm muita qualidade, isso também é algo para ver, não é? Garantam que as imagens têm boa qualidade, mas ela aqui pôs, portanto, com teste rápido feito no Figma, o que é que falta aqui? Eu não percebo muito bem, ou seja, sei que isto teve 60% e aqui teve 69%. Será que este é melhor do que este? Mas falta aqui algum contexto. Pronto. Eu vou-vos passar isso no final. Acho que é interessante vocês terem este link. Há aqui coisas bem feitas, coisas mal feitas, não é? Mas a rapariga também começou há pouco tempo, portanto eu não estou aqui a crucificar ninguém. É normal que os primeiros case studies vão sair, vai sempre haver espaço para melhorar, não é? E mais uma vez, tal como em UI, vejam outros case studies, portanto, olhem para outros que tenham bastante informação e percebam, olha, se eles fizeram assim, um bocado, eu vou imitar o que ele está a fazer. Mas garantam que o que está lá feito, o que está bem... Mas tenham a certeza que o case study que vocês estão a copiar, entre aspas, está realmente bem feito, não é? Não vão ter uma má inspiração. Em UI é mais fácil de perceber se está mal ou está bem, mas em UX é diferente. Há pessoas que gostam de encher as coisas com muito texto, mas pouco conteúdo. Bom. Que dúvidas é que... Portanto, se calhar... uma vaga júnior... Eu se calhar... Camila... Vilela, falta aqui um bocadinho das tuas dúvidas que eu vou ler. Portanto, tu falas como manejar o excesso de informação que existe na área. Acho que uma maneira simples de responder a isto é: existe muita informação, principalmente no Medium, há muitos artigos, muitas pessoas a escrever sobre muita coisa. É difícil. Não há uma solução rápida. Eu acho que é o que eu disse em relação aos projetos. É tentar perguntar a alguém que saiba mais que tu, portanto, eu sou um bocado a coisa, mas isto pode ser um bom exemplo, não é? Se me chegasse aqui, olha, este conteúdo é relevante, nós também temos o canal de Slack, podes fazer esse tipo de perguntas, não é? Olha, eu achei este artigo no Medium, acham que isto é relevante? Estão a inventar? Essas perguntas vocês podem fazer. Normalmente tem cursos, quando uma pessoa vai pagar por um bootcamp, um curso completo, normalmente eles fazem uma curadoria, não é, de informação. Portanto, eles têm algum tipo de noção do que dar ou do que não dar aos estudantes. Quando uma pessoa está a estudar fora é mais difícil, porque, e pessoalmente, é quando tu tentas procurar mais coisas, vais sempre encontrar mais coisas diferentes, e isso na tua cabeça vai ser, eu tenho que aprender tanta coisa, isto é tanta coisa. Mas por um lado é muita coisa, por outro lado nem tudo é, algumas coisas é só barulho, é só, está lá para, não é útil. Saber distinguir é que é difícil. Às vezes eu até tenho dificuldade em determinados temas, não é? Eu também não sou um especialista em tudo e há determinadas coisas, determinadas áreas, principalmente do X, que eu ainda tenho dificuldade em perceber, será que isto é relevante? E quando eu estou a criar os cursos na da Starter com os formadores, nós até temos essas discussões de ele está a fazer portanto, o formador está a fazer o conteúdo, eu às vezes sugiro o conteúdo, olha, encontrei esta coisa aqui, esta informação, achas que isto é relevante? E depois nós falamos um bocadinho, ele realmente diz, se calhar não, ou então, isto é bastante interessante. Portanto, normalmente pessoas que sabem, que já têm alguns anos de experiência sobre a informação na área, vão saber exatamente como filtrar essa informação. Mas lá está, podes sempre perguntar no Slack e nós tentamos te ajudar. Continuando, como construir uma base sólida de conhecimento? Vai na mesma linha disso, portanto, se eu saber que informação é boa, ou que informação procurar, eu sei que conteúdo de base é que eu preciso. Tens aqueles recursos que eu mostrei no Notion, como são fundamentos, é sempre alguma base interessante para uma pessoa ter como, digamos, como cábula, como ajuda para qualquer ocasião. Depois falo qual é a melhor forma de adquirir um repertório visual, como construir uma mentalidade voltada para a resolução de problemas.
Bem, a questão da mentalidade voltada para a resolução de problemas, isto é sempre é uma questão, uma pessoa tem que quase que ser naturalmente dada esta questão de resolver problemas, mas talvez a dica que eu iria dar era, se realmente foi feito algum tipo de pesquisa, pode não ter sido entrevistas ou algo tão a fundo, mas é tentar, e é algo nos casos de estudo, eu vou mostrar isso também ainda, muita gente não faz. Eu até posso mostrar isso agora, fica já falado. Deixa-me eu ir buscar. Não é este. Eu tinha isso guardado em alguns. É este. Okay. Eu acho que já estou a abrir demasiados separadores do Chrome. Está aqui um case study. Isto foi feito numa universidade em Portugal. É um trabalho de grupo. Quando é um trabalho de grupo, eu não posso dar muitos créditos às pessoas porque é um trabalho de grupo. Acho que fazer um case study sozinho é muito mais desafiante e é muito melhor para vocês. Qualquer coisa sozinho, fazer o processo do início sozinho, o processo do início ao fim sozinho, com a ajuda de alguém, não é? É muito melhor. Porque eu aqui em grupo eu não consigo avaliar quem é que fez o quê. Mesmo que vocês digam, só se pusessem aqui os nomes. Quem é que escreveu esta secção? Foi aquela pessoa. Quem é que fez a pesquisa? Foi aquela pessoa. Podiam fazer assim, mas alguém não vai, nem toda a gente se calhar vai fazer a pesquisa, nem toda a gente se calhar vai fazer o UI, e isso cria algum tipo de inconsistências. O que é que eles fizeram aqui? Eles estão a fazer um redesign. Por acaso isto é um bocado estranho, eles estão na universidade, na Faculdade de Belas Artes, a fazer o redesign do próprio website da faculdade. É um bocadinho de trabalho grátis, sem ofensa à faculdade, mas isto é um trabalho de graça. Ao menos podiam pegar noutro website. Mas pronto, eles aqui viram, o website atual tem problemas, vamos então propor uma solução. Eles fizeram no Figma, tem aqui o processo, que é algo que também vocês podem colocar nos vossos case studies. Projeto, eles fazem aqui uma jornada específica para o candidato, portanto, eles estavam a tentar resolver aqui um problema específico, que é como melhorar a jornada do candidato a fazer a candidatura para um curso da faculdade. Por isso é que eles aqui não desenharam todos os ecrãs do site, atenção, eles só desenharam os essenciais. Fizeram aqui alguma pesquisa, foram analisar a concorrência, olha a minha universidade, e fizeram testes de usabilidade anteriores que eles já tinham na faculdade, o que é interessante. Analytics, que também é um método válido de pesquisa, se tiverem acesso esses dados da empresa, ou da instituição. Fizeram um survey, acho que não fizeram entrevistas, o que é uma pena. Mas o que é que eles têm aqui? A questão de resolver os problemas. Eles tiraram aqui determinados insights, portanto, key insights. Isto foi o que eles retiraram de toda a sua pesquisa. E o objetivo é eles colocarem isto resolvido no design. Portanto, eu chegar aqui, se há determinada informação que precisa estar exposta de uma determinada maneira, eu vou garantir que cá em baixo, eu vou-vos mostrar como é que eles fizeram, estão a ver aqui, a nova homepage. Eles estão tecnicamente a dizer, com este design novo eu resolvi este problema, ou seja, eu estou a fazer o design de determinada maneira para garantir que aquilo não aconteça. Por exemplo, mais preeminência na loja porque está escondido no design atual. E se calhar os utilizadores, eles viram que se calhar as pessoas querem comprar as coisas, mas não encontram. Então vamos garantir aqui dizer, olha, com este novo design eu estou a resolver este problema, que é as pessoas agora já facilmente conseguem encontrar portanto, a loja, não é, dos artigos da faculdade. Aqui outras páginas, portanto, isto é bastante simples, mas já é um upgrade em comparação com muitos case studies em termos de apresentar a parte de UI. Portanto, estamos a falar... Vejam a diferença deste para aquele que eu vos mostrei em que tinha as telas todas, não é? Tinha o esquema todo. Este aqui está muito melhor, porque eu aqui percebo página a página, ecrã a tela a tela, o que alterações foram feitas e porque é que foram feitas. Pronto. Eles aqui não explicam muito, mas se vocês explicassem era ainda melhor. Eu já vi um case study, eu acho que, eu não sei se, eu acho que não o tenho, em que eles fazem um storytelling muito bom, que é, eles pegam nos insights, primeiro eles vão ver os problemas que encontraram, fazem os insights, e eles depois vão ligar insight a insight a parte de interface. Portanto, eu aqui teria página para candidaturas,
eu teria exatamente aqui os problemas ao lado da solução. Portanto, o recrutador consegue ver exatamente onde é que aquele problema foi resolvido. Acho que isso é bastante... Isso é muito bom se o recrutador não quer estar a olhar 10 minutos para o vosso case study e quer ver como é que eles resolveram o problema. E ali tem lá, portanto, problema, esta é a solução. Problema, solução. Há problemas que não são tão lineares, não é tão fácil dizer, eu resolvi isto com um botão, eu resolvi isto com uma secção, mas conseguem explicar por texto. Se calhar, vamos voltar aqui em cima, se calhar pegar mesmo no exemplo deles. Deixa eu ver aqui uma fraqueza. Existem elementos no website que não faz sentido ok, que fariam sentido ser clicáveis, mas não o são. Portanto, é uma questão no design. Olha, este elemento no design atual, até podem fazer uma comparação de antes vezes depois, também há uma ideia. No design atual, este elemento parecia clicável, ou até tinha um efeito de over que não está a fazer nada, e nós resolvemos isto pondo o design assim, assim, assado. Pronto. Bom, acho que ficou claro. Uma coisa, se calhar, só por falar em personas, eles aqui nem chamam personas, chamam profiles. Uma dica sobre personas, se bem que vocês devem ver personas em todo lado, não é preciso sempre fazer personas, não é uma coisa super obrigatória, só se realmente acharem que é relevante. Principalmente quando apenas tem uma persona. Se apenas tenho 2 ou 3 problemas, eu não preciso de uma persona, porque os problemas estão lá, eu recolhi estes problemas pela pesquisa, vou resolvê-los. A persona fica ali no meio só para enfeitar. O mais importante de sempre retirar de uma persona é vocês conseguirem saber as necessidades da pessoa, os objetivos e necessidades, portanto, goals and pain points. Ou seja, porque é isso que vocês vão tentar resolver. Se o estado de se está casado ou se não está casado, se tem 2 filhos, isso pode ser relevante ou não, né? Há quem ponha informações não relevantes. Se o meu target, se eu quero resolver problemas a pessoas com determinadas características, se calhar eu não preciso saber que essas pessoas têm filhos ou trabalham naquele sítio. Há informação que convém ou não convém ser colocada. Eles aqui não fizeram bem uma persona, eles só estabeleceram 2 tipos de perfis. Foi uma maneira diferente de fazerem as coisas. Lá está, nem sempre precisam de fazer a persona com a estrutura. E isso vai para qualquer coisa no case study. Se vocês quiserem fazer, nem tudo precisa de ser com uma framework específica. Não precisam de sempre fazer a pesquisa com aqueles métodos, não precisam de sempre fazer uma matriz CSD ou uma priorização de features. Portanto, depende do projeto, vai sempre depender do projeto. E é interessante até, se vocês começarem a construir vários projetos, 2 ou 3, que cada projeto tenha maneiras de serem resolvidos diferentes, não é? Eu não fiz sempre a mesma coisa. Um problema diferente levou-me a processo diferente e levou-me a solução diferente. E é interessante até o recrutador ver maneiras diferentes de vocês fazerem as coisas. Imaginem que num dos projetos vocês fizeram 3 métodos de pesquisa, se calhar fizeram um formulário, entrevistas e testes de usabilidade, mas no outro só fizeram desk research, portanto só fizeram análise de concorrência e foram pesquisar relatórios à internet, foram à internet buscar informação e fizeram testes de usabilidade. Portanto, em 2 projetos têm 5 métodos de pesquisa diferentes e não os usaram no mesmo sítio, mas se calhar uns foram mais necessários do que no outro. Pronto. Se só tiverem um projeto, bem, aí é tentar fazer pelo menos um segundo com diferentes soluções. Se calhar voltava aqui. Vamos voltar aos problemas. Quais os entregáveis, esta pode ser interessante, quais os entregáveis que eu preciso saber para conseguir uma vaga como júnior? E eu vou passar aqui para a networking, e já volto para esta. Qual a melhor forma de fazer networking para ajudar na inserção da área e é possível conseguir uma vaga júnior voltada no segmento do UI? É possível conseguir vaga júnior segmento voltado ao UI? É possível, são mais raros. Eu também sugeria até, há muitas vagas de UX UI, portanto UX/UI, que são muito viradas para o lado visual, portanto
Aqui em Portugal acontece muito. Em Portugal as pessoas são as empresas são assim um bocadinho meio estranhas, então pedem UX UI designers, mas é só parte visual, basicamente. Fazes um wireframes, está ok. Portanto, eu acho que se calhar no Brasil pode ser a mesma coisa, de se conseguires procurar vagas de UX UI, vais ver os requisitos. Se não falar em pesquisa, praticamente tudo dá para fazer. Seja wireframes, isso é responsabilidade de pessoas também de user interface, pode ser ou não. Mas se não falar em pesquisa, é muito mais relacionado a UI e pode ser mais fácil conseguir vagas procurando assim. Qual a melhor forma de fazer networking? Bem, isto é uma boa forma de fazer networking. A questão de pronto, grupos Slack, grupos Telegram, comunidades no LinkedIn, todo o tipo de comunidades, não só a nossa, mas as vagas UX, UX em casa, os jovens UX UI, tem outras comunidades mais específicas que é por membros, tipo Pretux e todas as letras, mas isso depois depende se as pessoas se inserem lá ou não. Todas as comunidades normalmente têm eventos ou recursos e pode ser interessante entrar nos canais para uma pessoa começar a ter o LinkedIn, começar também a seguir pessoas no LinkedIn que publiquem bons conteúdos. Pronto, e é isso. Portanto, nós tentamos sempre fazer algum tipo de eventos, nós temos a questão da mentoria, temos os concursos, queremos lançar também outras coisas daqui para a frente, mas também não somos uma equipa pequenina, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas sim, a questão do networking é sempre estar ativo no LinkedIn ou outras plataformas, outras redes sociais, seja em grupos que participar ou pôr dúvidas, estás a ver? Olha, eu tenho a dúvida nisto, olha, alguém conhece esta ferramenta, ou sugerir, olha, encontrei isto bastante interessante. E as pessoas, eu sinto que até vocês, pessoas brasileiras, mais do que portugueses, vão interagir e vão pedir LinkedIns e vão partilhar as coisas, do que propriamente nós em Portugal, que nem encontras ninguém de... As pessoas de UX e de UI existem, mas elas estão escondidas não sei onde. Só para terem uma noção, existem 3 comunidades de UX em Portugal, uma de pesquisa, uma de UX Writing e uma de Figma. No LinkedIn, as comunidades são no LinkedIn, nenhuma delas tem mais do que 1000 seguidores e já existem no mínimo há 2 anos, cada uma delas, ou mais. Nós temos 719 em 1 mês e meio. Portanto, qual é a diferença? Nós tentamos fazer realmente eventos, aqui em Portugal, estou a falar em Portugal, nós tentamos realmente fazer algum tipo de ações que promovam o crescimento, enquanto essas outras comunidades em Portugal não conseguem fazer isso. Aqui no Brasil, já dei os bons exemplos, né? Comunidades que têm 10, 20 mil seguidores, porque lá está, criam bom conteúdo e têm boas dinâmicas. Voltando aqui para a questão... quais os entregáveis que eu preciso saber para conseguir uma vaga como júnior? Bem, normalmente é sempre o portfólio, não é? Um CV, as empresas também vão pedir um CV. Só aqui mostrar o último, já abri tantos... Espera aí, não é este? Eu não tenho o Notion aberto? Ok. Nos recursos também do Clube de UI, eu vou pôr aqui para vos mostrar o dashboard. Está aqui carreira e portfólio. Além de terem aqui um template no Notion para um portfólio standard, vocês têm aqui... Nós estamos a falar do quê? Eu já me esqueci. Entregáveis. Tem aqui, queria falar dos CVs. Tem aqui uma secção que fala de... Portanto, um bocadinho sobre CV, algumas dicas, e até tem um ou 2 vídeos de exemplos, mas depois tem mais parte sobre portfólio. Tem dicas para criar o seu CV, tem aqui alguns artigos que eu fui colocando, está aqui um vídeo bastante interessante de como criar um CV bastante minimalista, mas que é bom. Existem na internet algumas pessoas que também falam sobre isto. Pronto. E aqui vocês vão encontrar um monte mais recursos sobre o portfólio, se vocês quiserem depois explorar isso. Tem os componentes principais, storytelling, bastante importante, a informação, os visuais, e depois mais dicas. Isto está cheio de dicas, pronto. É bastante texto. E, portanto, entregáveis seria o portfólio.
Agora o problema é, tens 300 pessoas, se calhar, para aquela vaga, não é? E bem, tu precisas destacar dentro daquelas 300 pessoas, porque toda a gente estudou, fez o bootcamp na Awari, ou toda a gente foi ao UX Unicórnio, ou toda a gente foi ao bootcamps, e mais ou menos os case studies vão ser semelhantes. Ou não, depende também das pessoas que estão a ensinar. E isso é um problema, porque se as pessoas só saem do bootcamp ou do curso com aquele projeto, bem, se toda a gente vai ter um projeto, não. É o que eu falei, se conseguissem ter pelo menos mais um projeto, ou até 3, acho que seria perfeito, que explorassem diferentes técnicas de UX, ou até diferentes designs, não é? Diferentes UIs, se calhar um com website, outro com uma app, tinham aí logo 2 coisas diferentes, porque desenhar para uma app é diferente de desenhar para um website, e lá está, e tentar ver os detalhes, a questão de pôr explicar os wireframes, explicar os UIs, fazer algum tipo de ligação entre o problema e a solução, todos esses pequenos detalhes fazem diferença, porque normalmente isso não acontece. Nem nos cursos. O que é que acontece nos cursos? Não estou a dizer mal, mas muitas vezes há o foco na informação, portanto, os professores vão se focar na informação que querem passar, mas depois a preparação do projeto é muito... passa um bocadinho ao lado, ou seja, eles fazem o projeto, mas depois tem que ser eles próprios a criarem o case study, às vezes já depois do curso acabar, e isso depois causam que os case studies não ficam de maneira perfeita. Pronto. Aquele e-book que eu vos mostrei no Notion também tem bastantes dicas sobre isso. Tem aqui mais 12 dicas, falta também a estrutura e põe aqui exemplos. Vocês conseguem ver que o sumário executivo tem aqui vários tópicos. Isto não está bem escrito, não. Tem aqui vários tópicos. Escreve o teu papel. Quais é que foram as responsabilidades, objetivos, não sei o quê. Há quem ponha ferramentas que usaram, por exemplo. Atenção, são uma parte em relação a ferramentas. Não importa que ferramentas é que vocês saibam, o que é importante é saber fazer, independentemente da ferramenta que usam. Isto é aquela questão de, aquela vaga de emprego pede-me Adobe XD, mas eu só trabalho com Figma. Não. Independentemente da ferramenta, eu sei fazer o UI ou o UX, portanto, eu vou facilmente aprender Adobe XD e faço as coisas. Pronto, tem aqui as várias fases, mostra o processo e ponho aqui alguns exemplos. Estão em inglês, eu sei, mas... este aqui do storytelling. Isto é um screenshot, mas estão aqui, design goals. Ele quer que o design, o objetivo é ser consistente, learnable, fácil de usar e engaging. Somos cá abaixo. Já volto lá acima. Damn it. Consistency. Estão a ver aqui? Learnability e easy to use. São as mesmas 3 keywords que ele usou lá em cima. Mas ele está aqui a usar outra vez, a mostrar os designs. Portanto, ele foi pegar e até utilizou o vermelho, portanto, para destacar a palavra. Portanto, eu sei exatamente que estes ecrãs estão a resolver o problema, ou a tentar que sejam fácil de usar. Aqui a consistência, que ele fez um style guide. E como vem aqui, mais uma vez, estas anotações, ele pôs o ecrã, a tela, e pôs as anotações ao lado, o que é que ele está a tentar dizer com cada elemento. Pronto. As lições, etc. Tem aqui vídeos. Este vídeo é sobre este portfólio. Isto é literalmente copiado do vídeo do YouTube, porque este case study já não está disponível na internet, infelizmente, por isso é que está assim. E tem aqui outras dicas. Fala aqui também de skills, fala aqui como fazer outros tipos de projetos. Eu falei aqui está aqui voluntariado, questão do mentor, questão dos projetos desses video designs. Depois tem aqui coisas mais sobre empresas, que tipo de... Se uma pessoa vai... Eu comecei por ser freelancer, senti que era a maneira mais fácil, mas há quem vá logo para a empresa, não é? Também permitiu-me... Se eu souber inglês é muito mais fácil eu ser freelancer por causa dos clientes internacionais. Aliás, todos os meus primeiros clientes foram todos internacionais. Portanto, e só depois eu comecei a ter os portugueses. E tem aqui a questão do portfólio de entrevista. Se vocês conseguirem ver este vídeo, era super interessante. A rapariga fala como apresentar na própria entrevista, portanto, não é só eu ter o portfólio e submeter, é como é que eu vou explicar o meu processo durante a entrevista. Estão aqui algumas questões que os recrutadores podem vos fazer.
pronto, dia a dia de trabalho. São muitas perguntas que até outras pessoas de outros formulários de mentoria aqui também perguntaram. Comunidades, eu sugiro até aqui outras. LinkedIn, pronto. É isso. Já são 7h82. Temos que fechar a loja. Mas tem mais alguma dúvida final? Alguém quer não sei, dizer alguma coisa, perguntar alguma coisa antes de irmos embora? Eu acho que já está tarde para começar esse assunto, mas eu não sei se teria uma outra possibilidade. Mas você tocou no assunto de trabalho de freelancer. Sim. Eu tenho bastante interesse, não sei se dá Ok. para trocar uma ideia. Sim, imagina. Sim, é possível. Eu, neste momento, há 2 mentores, não é? Há o Cadu e eu. Eu só vou ter 3 sessões, ele vai ter 10 à partida. Portanto, eu posso, se quiserem pedir algum tema sobre freelancer, temos marcar uma sessão, reunimos meia dúzia de pessoas e falamos sobre isso. Também não há, é uma questão depois nós falarmos no grupo e aí organizamos, mas tem que ser, pronto, tem que ser daqui se calhar 2 ou 3 semanas. Dar prioridade primeiro às sessões que eu tenho, que são mais 2 ainda, e depois só aí introduzir esse tema do freelancer, que é algo até interessante, gravando para outras pessoas que não estejam na sessão e possam ver e aprender também um bocadinho. Obviamente que isto é de uma perspectiva aqui em Portugal, mas como eu disse, todos os meus clientes foram estrangeiros. Portanto, não interessa muito a localização, interessa mais às vezes as ferramentas, como é que tu te mostras, o teu perfil, que plataformas é que usas, etc. Bom, então, Camila e Breno, obrigado por virem. Vou fechar a gravação.